Seja bem-vinda, bem-vindo ao Supremo na Semana. Esse é o episódio 148. Eu sou Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e hoje a gente fala da constitucionalidade de uma lei de São Paulo que pune empresas envolvidas com trabalho análogo à escravidão, o acordo de reparação pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, os pedidos de alvos da Lava Jato contra a perda imediata de bens, a decisão sobre a devolução de valores ao INSS após a revisão da vida toda e a ampliação da cobertura dos planos de saúde. Para comentar sobre todos esses temas comigo estão aqui o Mauro e a Gisele. Olá, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça. E comigo você vai ter os aspectos jurídicos, nós vamos falar sobre as questões que foram levadas em consideração, que foram trazidas pelas partes durante esta semana no Supremo Tribunal Federal. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Gi e a Mari a resumir aí a semana, que inclusive com vários julgamentos, né, como a Mari acabou de mencionar aí no começo do episódio. Foi uma boa lista, né? Foi, com certeza. Vamos lá. Bom, dia 9, quarta-feira, o STF declarou constitucional uma lei do Estado de São Paulo que prevê punições para empresas que se beneficiem direta ou indiretamente de trabalho em condições análogas à de escravidão. A lei permite até a cassação da inscrição estadual dessas empresas e tem mais algumas punições, né? Isso. É uma ação que foi ajuizada no Supremo pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, e ela alegava que essa norma violava a separação dos poderes ao dar a um órgão estadual a função, que seria exclusiva da União, de fiscalizar e punir crimes relacionados às condições de trabalho. Mas esse não foi o entendimento do Supremo, né, Gi? Não. O que prevaleceu, apenas o voto divergente foi do ministro Dias Toffoli, é que os estados agiram dentro da sua competência para poder trazer um arcabouço maior na repressão à questão relacionada ao trabalho escravo. E que não haveria aí uma invasão na competência da União, porque a legislação não tratou sobre direito do trabalho. Então, assim, a legislação ela veio exatamente como uma proteção a mais, não só a própria Constituição Federal, que fala da proibição de tortura, do princípio da dignidade humana, mas também dando aí, confirmando acordos internacionais realizados pelo Estado brasileiro, no sentido de realmente extirpar do nosso dia a dia práticas criminosas, né, de escravização, por mais que nós já tenhamos tanto tempo da abolição da escravatura ou da escravização, que as pessoas nasceram livres e acabaram, né, sendo escravizadas. Então, a legislação, inclusive, ela foi reproduzida em outros estados. Nós temos aí o estado do Mato Grosso do Sul, que também acabou tratando sobre esta legislação, a Bahia, dentre outros. Ela foi considerada, inclusive, uma lei reconhecida até por organismos internacionais, exatamente por atuar aí como um braço a mais no combate. O que essa lei trazia? Trazia assim, olha, se uma empresa se utiliza de alguma forma, mesmo que seja de maneira indireta, de uma matéria-prima que foi produzida, por exemplo, mediante trabalho escravo, que tenha qualquer relação, ainda que pequena, com o trabalho escravo. Dentro da cadeia produtiva dela, né? Desse material. Dentro da cadeia produtiva, daquilo que ela se propõe, né? Dentro daquilo que corresponde ao comércio daquela empresa, ela terá uma sanção tributária, uma sanção administrativa. Então, o que os ministros decidiram é que essa sanção administrativa pode ser está validada no texto constitucional, então ela é constitucional, mas eles deram uma interpretação conforme alguns dispositivos. Como, por exemplo, a gente diz o seguinte: a preocupação dos ministros era com o devido processo legal no âmbito administrativo. Por quê? Porque para se caracterizar que alguém está ou não envolvido com o trabalho escravo, precisa que um órgão federal investigue sobre isso. Então, o fato do Estado poder legislar não retira a competência dos órgãos federais em apurarem as práticas. E só depois de uma vez constatado que houve utilização de trabalho escravo, é que nós poderemos ir para o próximo passo, que seria exatamente esse cancelamento da inscrição do ICMS. Então, a empresa ela não tem como funcionar sem essa inscrição. E também ali os sócios, né, que de forma direta, também com uma ação ou omissão, ou seja, aquele sócio que
ciente de que havia produção o produto de trabalho escravo dentro da sua cadeia produtiva, da sua mercadoria. Ele responde de forma dolosa porque ele tinha ciência, mas aquele sócio também que não tinha ciência, mas poderia ter, ele foi omisso quando deveria agir, ele poderia ter ido atrás da informação, eles também vão responder. Mas se ficar comprovado que o sócio não tinha a menor possibilidade de saber sobre aquela situação, né, de trabalho escravo, esse não será responsabilizado. Nesses casos em que haverá responsabilidade, eles ficarão impedidos de exercer o comércio por 10 anos. Até 10 anos, né? Foi a pequena mudança, né? Isso. Sugestão, da ministra Carmen, se não me engano, foi o que eu me lembro do outro julgamento, na outra sessão. E levaram em consideração a questão da própria individualização da pena, né? Porque para você poder aí realmente avaliar no caso a caso que tipo de extensão, né, do dano que teve. O ministro Fux inicialmente queria que fosse até 10 anos, depois ele acabou aderindo, né? A tese acabou saindo aqui por unanimidade. Então, é uma decisão do Supremo que vai ao encontro de diversas perspectivas já afirmadas e confirmadas pelo Estado brasileiro no âmbito internacional no combate ao trabalho escravo. O Estado de São Paulo não houve nenhuma inconstitucionalidade, e nós temos até a tese aqui, né, sobre... Eram 3 pontos que estavam sendo discutidos. A competência do Estado para cancelar a inscrição estadual no ICMS de empresas envolvidas na comercialização de produtos fabricados com trabalho escravo. Eles entenderam que isso é compatível com a Constituição. Porque isso é uma sanção administrativa, né, Gi? Não é criminal. Eles não criaram um tipo criminal, nem uma sanção criminal, e né? Também não legislaram sobre o trabalho. A criação de uma lista estadual pública de empresas punidas por usar trabalho escravo também entenderam constitucional. O próprio Supremo já havia decidido desta maneira, que essa é a chamada lista suja, né? Que a lista suja não é uma punição a mais, é apenas uma publicação dando visibilidade, publicidade para o que já foi aplicado no processo administrativo. E o Estado pode proibir pessoas físicas ou jurídicas de atuarem no mesmo ramo de atividade por determinado período, como resultado do cancelamento do cadastro de ICMS, responderam afirmativamente a essa questão. Então, para a aplicação das punições, eu acho que é o que a gente deve deixar bem registrado, é necessário provar em um processo administrativo em que essas empresas e os sócios possam se defender, né, que é o contraditório e a ampla defesa, que eles saibam, né, a empresa ou seus sócios saibam ou tinham motivos para desconfiar que estavam comercializando produtos fabricados com trabalho escravo. O que significa dizer que a culpa ela não pode ser presumida, ela tem que ser demonstrada. Não é automático, né, Gi? A lei não fala em automatismo, ou pelo menos os ministros disseram, olha, não é automático. Tem que haver um processo administrativo com direito de defesa, e aí sim, levantado que havia esse dolo, como vocês dizem, né, o conhecimento ou a omissão, ele pode ser aplicada a sanção, mas se não se comprovando isso, o empresário ou a empresa não sofrem. Exatamente. Lembrando que as empresas podem ter mais de um sócio, e dentre eles, um ter maior ou menor responsabilidade em relação a essas práticas. É isso. Também na quarta-feira, o STF manteve o acordo firmado entre a União e o Estado de Minas Gerais e as empresas envolvidas no desastre ambiental de Mariana. O objetivo do acordo é garantir medidas de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem em 2015. Esse julgamento foi curtinho, o plenário só rejeitou alguns recursos que foram trazidos por algumas entidades que não faziam parte do processo. Mas aí a gente vai recordar um pouco como foi esse acordo, né? Isso, o acordo foi homologado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o relator desse caso aqui no Supremo, e foi a referendo do plenário no final do ano passado. Em novembro de 2024, ele foi a referendo do plenário, um acordo grande envolvendo valores de 170 bilhões para essas ações de reparação e compensação que você mencionou agora, para pessoas, para grupos indígenas, quilombolas, populações tradicionais, enfim, para cidades. Né, prever aí reparação para todos que de alguma forma tiveram prejuízo com essa situação aí, esse desastre
de Mariana, e aí agora empresas que, segundo o ministro, inclusive não estavam incluídas no processo, entraram com esses recursos, e ele entendeu que por uma questão processual, inclusive, eles não podiam, né, entrar com esse recurso. É isso, de mais ou menos? Então, Maurinho, o que a gente tem aqui é uma questão processual de ilegitimidade. Empresas que não participaram do acordo que foi celebrado, entidades e até municípios também, queriam rever alguns aspectos da decisão com o intuito de esclarecer pontos do acordo. Esse acordo foi homologado e aí eles acreditavam que haviam questões que deveriam ser esclarecidas. Os embargos servem exatamente para o esclarecimento de questões que ficaram contraditórias, omissas, que houve algum tipo de ambiguidade. Embora o ministro, né, Luiz Roberto Barroso, ele tenha prestado alguns esclarecimentos, ele começou o voto dele deixando de forma muito clara que eles não são partes no processo. E para recorrer num processo tem que ser parte, né, exatamente. Então, assim, eles não teriam ali a legitimidade conferida pela lei processual que lhes desse o direito de questionar esses pontos. Independentemente dessa questão processual sobre legitimidade, o ministro avançou dizendo que não houve ali o apontamento de nada que realmente fizesse vislumbrar qualquer tipo de ajuste em relação à homologação do acordo. E aí ele manteve o acordo da mesma maneira que já estava firmado, como você pôde trazer aí para a gente, e ele esclareceu que as ações judiciais que foram iniciadas pelas entidades que não firmaram acordo não foram encerradas de forma automática, só aquelas que têm ligação com o acordo, e que essas ações, né, que foram iniciadas pelas entidades que não firmaram um acordo, elas devem ser avaliadas caso a caso, ou seja, se tiver algum fundamento, se o que elas estiverem ali tratando na ação tiver alguma relação com o que está no acordo, pode ser que tenha havido o que a gente chama de perda do objeto, mas que isso teria que ser analisado caso a caso para verificar se seria o caso de extinção, por qual motivo, perda do objeto, etc. Tá? Só lembrando, as entidades aqui, a gente cita, são federações ligadas a pescadores, vítimas do uso do coagulante Tanfloc no tratamento da água da Bacia do Rio Doce, comunidades quilombolas, povos indígenas e tradicionais, além do município de Ouro Preto. Esses foram os autores dos recursos e que, segundo o ministro, não fazem parte do processo, então não teriam essa legitimidade, como explicou a Gi para a gente. Também na quarta-feira, o plenário voltou a analisar um conjunto de pedidos de pessoas investigadas na Operação Lava Jato contra a perda automática de bens obtidos de forma ilícita. São 6 recursos contra decisões do ministro Fachin, relator da Lava Jato no STF, que determinou a perda imediata dos bens. São quantias depositadas em contas no exterior, são imóveis, obras de arte listados em acordos de colaboração com o Ministério Público Federal e homologados pela ministra Carmen Lúcia, que era presidente do STF em 2017. Isso, Mari. Ex-executivos do Odebrecht, como você bem falou, questionando, então, essa aplicação imediata. O que aconteceu? Os acordos, essas colaborações premiadas, eram de relatoria do falecido ministro Teori Zavascki. Quando ele faleceu, a ministra-presidente, na época, a ministra Carmen Lúcia, homologou, então, essas colaborações, esses acordos de colaboração, e o caso, então, depois foi direcionado, né, foi distribuído para o ministro Edson Fachin, que passou a ser o relator, e ele, então, aplicou, né, essa sanção, vamos dizer assim, né, do perdimento, como se diz, dos bens, ou seja, os colaboradores afirmaram que aqueles bens foram obtidos de forma ilícita, né, disseram quais eram os bens, e aí então o ministro determina como relator o perdimento, que eles devolvam esses bens, né? A expressão perdimento seria isso, né, de devolver os bens para quem sofreu prejuízo, na verdade. E aí os recursos agora tratam exatamente disso. Poderia ser feita essa execução dessa sanção, desse perdimento dos bens, lá no momento, logo depois da homologação, ou teria que aguardar o trânsito em julgado de uma sentença, para só, então, se poder executar esse perdimento, essa devolução dos bens. Essa era a discussão, né? É a discussão, na verdade. O ministro Edson Fachin intimou essas pessoas que firmaram um acordo para que eles fizessem a renúncia a esses bens, né? E, de acordo com o entendimento do ministro Edson Fachin, esse acordo, esse perdimento, ele não estaria fundado no Código Penal, mas ele estaria
fincado no negócio que foi feito entre o Ministério Público Federal e os colaboradores. A legislação penal, ela traz, e também a Constituição, algumas hipóteses da pena de perdimento, né? A gente tem, por exemplo, lá no artigo 5º, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a perda de bens. Então, ela, assim como a gente tem pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, pena de multa, existe pena de perda de bens. E a grande discussão girava em cima exatamente disso. Olha, se a perda de bens é uma pena, ela então só deveria ser aplicada após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Deixando claro que são bens fruto dos delitos. Exatamente, né? bens frutos. Uhum. O artigo 91 do Código Penal, ele é bem claro. São efeitos da condenação a perda em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito do crime. Então, assim, tudo aquilo que acabou sendo, né, resultado de uma ação criminosa, na sentença, o juiz normalmente decreta a perda desses bens, se não for possível devolvê-los à vítima. Então, o Código e também a lei que trata da lavagem de dinheiro, a Lei 9.613 de 98, ela também estabeleceu a perda em favor da União de todos os bens, direitos e valores relacionados de forma direta ou indiretamente à prática dos crimes previstos, né, que seriam os crimes de lavagem de dinheiro, inclusive aqueles utilizados para prestar fiança, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. O que o ministro Edson Fachin entendeu? Olha, vocês firmaram um acordo, esse acordo ele tem direitos e deveres, então vocês ganharão benefícios, é o que consta, inclusive o juiz ele não participa da celebração do acordo. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais no próximo, porque o julgamento foi suspenso, né? É um julgamento que vai ter um certo debate, pelo que a gente já pôde observar na sessão, e envolve a chamada justiça penal negociada, que é aquela hipótese em que o promotor, né, o Ministério Público Federal, que é o detentor da ação penal, ele abre mão da ação penal para poder, fazendo um acordo com um dos investigados ou acusados, e às vezes até tem a possibilidade de um perdão judicial ou de uma pena mais reduzida, e ele faz isso em prol de conseguir elementos importantes que venham fazer com que ele consiga a condenação de um número maior de pessoas, e com isso trazer para os cofres públicos tudo aquilo que acabou sendo desviado, sem gerar, portanto, um enriquecimento ilícito do criminoso. Eu achei interessante que esse é o fundamento do voto do ministro Edson Fachin, exatamente nesse ponto que você toca. O Ministério Público faz um acordo, né, com o colaborador, que assume que cometeu determinados delitos, que aqueles bens são frutos daqueles delitos, e aí, quando homologado pela Justiça esse acordo, a Justiça pode até dar o perdão judicial, pode ser que o caso não venha a ser julgado lá para frente. E aí o ministro, né, então vai nessa linha de, olha, a gente fez um acordo, ele assumiu que os bens são frutos de crimes. E se houver o perdão judicial, se nunca for a julgamento, que às vezes nem a denúncia o ministro fala é necessário ser apresentada, aí nunca chegaríamos a uma sentença definitiva e nunca seria executado, então, a devolução desses bens. Acho que o voto do ministro Edson Fachin é nessa linha. Né? Exatamente. Ele entende assim, ele dá um valor para o acordo, né? Porque se você chegou a combinar com o Ministério Público determinadas condições e houve também um comprometimento do Ministério Público em relação à interrupção da ação penal, suspensão da investigação, ou até mesmo deixar de oferecer a ação penal, porque a colaboração ela pode acontecer tanto com o Ministério Público, também pode acontecer com o delegado de polícia. Então, são acordos que são feitos no intuito exatamente de você poder conseguir ali alcançar um número maior de pessoas, beneficiando alguém que tem, além de envolvimento com crime, mas que ele também traz aí informações extremamente relevantes que possibilitam a apuração da responsabilidade criminal dos demais. E o ministro Edson Fachin entende que, olha, o acordo foi válido, pessoas se manifestaram voluntariamente, tiveram a assistência do advogado, tiveram reuniões para tratar disso, houve a homologação do Supremo Tribunal Federal. Então, agora, seria executar o acordo, não seria nenhuma antecipação da pena, seria apenas o cumprimento
daquilo que foi estabelecido como condição para receber os benefícios. Então, ele desvincula a necessidade de pena condenatória transitada em julgado. Ele entende que o acordo pode e deve, foi assim que ele votou, deve ser executado a partir de já, porque ele já foi homologado, ele é um instrumento jurídico válido, é um negócio jurídico que foi feito entre as partes. Então, ele traz muito essa questão, né, dizendo que no ato de colaboração, da homologação da colaboração, o próprio magistrado não tem poder de autonomia, e que, da mesma maneira agora, não adianta, esse pedido não se justifica porque o magistrado continua sem poder interferir nas cláusulas que foram estabelecidas entre as partes. Agora, de forma completamente diferente, veio o voto do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, ele traz no voto dele uma preocupação muito grande em você sobrepor a acusação em prol da defesa. O ministro Gilmar, ele trouxe o princípio da presunção de inocência, ele trouxe também ali a possibilidade dessa pessoa ser absolvida, ele trouxe ali elementos que colocam em risco até mesmo, na avaliação dele, o momento em que essa colaboração foi firmada, que muita coisa veio a ser descoberta depois, houve um conluio entre Ministério Público e magistratura, e ele traz a preocupação de você dar um valor para o acordo acima de princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. Ele bota em xeque, inclusive, a voluntariedade dos pais, ou seja, os Exatamente. colaboradores teriam colaborado de vontade própria, né? Ou houve algum tipo de pressão, é muito comentado, né, que se fazia muita pressão para que eles delatassem, colaborassem. Então, assim, ele fala que a voluntariedade está em xeque, ele não tem muita dúvida quanto a isso, na verdade, né? Sim. E ele tem um outro ponto que eu achei interessante, ele fala que quando homologou, e a gente comentou no começo que quem homologou esses acordos foi a ministra Carmen, ela ressalvou expressamente a possibilidade dos colaboradores aguardarem cumprimento das penas acordadas apenas após sentença condenatória transitada em julgado. Então, um dos fundamentos do ministro Gilmar é que na própria homologação pela ministra-presidente à época, ela já falava em aguardar a sentença. Então, o voto do ministro Gilmar vai nessa linha. Vai nessa linha. E ele até diz, né, que é um momento de tensão, né, quando você está ali firmando um acordo de colaboração, é a sua liberdade que está sendo ali, a qualquer momento você pode ter sua liberdade, seu direito de ir e vir restringido, e você se sente ali numa posição constrangedora e pouco confortável para não celebrar o acordo. Como se fosse ali uma pressão mesmo para a celebração desses acordos, com informações que são trazidas. E aí o colaborador não estaria podendo exercer o direito de contraditório, de ampla defesa, exatamente, né? Ele está sendo pressionado e acaba não exercício podendo... da vontade com liberdade. Isso, né? Perfeito. E aí ele traz, né, várias considerações no voto dele, trazendo aí que admitir a automática e imediata, ele entende como antecipação da pena, sem denúncia, sem processo, sem julgamento ou sem condenação transitada em julgado em casos de significativo impacto e gravidade à liberdade e ao patrimônio de pessoas acusadas, por mais popular que possa parecer aos olhos da opinião pública, é cruzar a última linha, a última fronteira que nos separa do Estado de Direito para o Estado policial. E o ministro Dias Toffoli, então, que tinha pedido o destaque do caso no plenário virtual, né, o que trouxe o caso a julgamento do plenário físico, então deve ser o próximo voto agora. Isso. Né? A gente tem essas duas posições, ministro Gilmar e ministro Edson Fachin relator, e aí então vamos aguardar o voto do ministro Dias Toffoli para ver como é que vai, e como a Gi falou, é um tema que deve dar uma boa discussão, viu, Maria? Vamos estar acompanhando aqui no Supremo na Semana. Sobre a revisão da vida toda, na quinta-feira, o STF entendeu que os segurados não precisam devolver ao INSS e INSS valores recebidos com base na tese da revisão da vida toda. Isso porque, em 2022, o Supremo havia firmado a tese que permitia ao segurado da Previdência Social escolher o cálculo no valor da aposentadoria que considerasse mais benéfico. E, em 2024, esse entendimento foi afastado, não é? Isso, exatamente, Maia.
no primeiro julgamento, no recurso extraordinário com repercussão geral, julgado em 2022, os ministros entenderam, o Supremo entendeu pela constitucionalidade da chamada revisão da vida toda, que é isso que você explicou, né? Os aposentados podiam incluir no cálculo valores anteriores a 1994, quando foi criado o Plano Real, e aí isso poderia ser vantajoso para eles, aumentar o valor do que eles recebiam, né? E aí o Supremo entendeu que isso era válido. Em 2024, isso foi julgamento com repercussão geral no RE. Em 2024, ao julgar duas ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo reviu esse entendimento e passou a entender que não valia, né? Só existia uma forma de cálculo, não podia ser feito esse recálculo aí para se chegar a outros valores. Então, houve essa mudança de posicionamento. E aí agora, esses recursos que foram trazidos, os embargos, pedia primeiro para que voltasse o entendimento anterior. Houve esse pedido, chegou a haver esse pedido, para que voltasse o entendimento anterior, para que voltasse a valer a revisão da vida toda, e então outros pedidos, né, estavam ligados aí a essa questão de devolução de valores ou não. No plenário virtual, quando começou o julgamento, o ministro Nunes Marques, o relator, já tinha votado rejeitando esse pedido para voltar ao entendimento anterior de validar a revisão da vida toda. E aí ficou essa questão da devolução de bens ou não. Quem entrou na justiça para receber, depois que o Supremo entendeu que era válida a revisão da vida toda, as pessoas entraram na justiça. Quem entrou na justiça e conseguiu receber, antes que fosse julgada a ação direta que reconheceu a invalidade da revisão da vida toda, essas pessoas que receberam não precisam devolver, né? Os valores foram recebidos de boa vontade, né, Gi? Exatamente. Então, eles não precisam devolver. É, uma questão de segurança jurídica também. Perfeito. Né? Porque esse tema, né, envolve interesses de uma boa parcela da população de aposentados. Então, toda vez que o Supremo acaba colocando em pauta, né, discussões acerca da Previdência Social, são dias de muita audiência, inclusive, sim, né? Com certeza. E a gente acaba entendendo a preocupação dessas pessoas, porque o que se busca aqui é, de um lado, proteger os interesses de quem trabalhou a vida inteira e, ao final da vida, precisa se aposentar, sem dilapidar a previdência social que caminha em descompasso, né, com o que se tem, com os valores que entram, com os valores que saem, tentar equilibrar essa conta, o que é muito difícil. Então, o que o Supremo já acabou tendo a oportunidade de apreciar essa matéria, em algumas oportunidades, como o Maurinho falou, nós tivemos aí uma primeira análise em 2022, admitindo a revisão da vida toda, certo. Uma segunda análise em 2024, no início do ano ali, dizendo, olha, não é mais esse entendimento, tá? Não é mais possível escolher esse cálculo. E aí nós tivemos também, em setembro do mesmo ano, de 2024, pedidos de esclarecimento da decisão do STF, dizendo... e aí o Supremo ele acabou negando esses recursos que pediam a exclusão da tese aos casos de aposentados que apresentaram ações de revisão da vida toda até o dia 21 de março de 2024, que foi quando a data do julgamento das ADIs, uma vez que prevalecia naquele momento o entendimento fixado na repercussão geral. Então, teve essa decisão em setembro. E aí vieram, então, esses novos embargos agora, em que os ministros entendem que somente aqueles, né, que essas pessoas que já tinham ingressado com a ação, que estavam ali amparados por um entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, a ata de julgamento das ADIs que foram julgadas... Em abril de 2024. Foi dia 5/4 de 2024. Isso, Então, aquelas pessoas que receberam ali os seus benefícios com base naquele entendimento que era o da revisão da vida toda, certo. Eles não precisam devolver nenhum valor para a Previdência Social. E tudo isso foi levado em consideração, esses aspectos de segurança jurídica, né? O ministro, inclusive, Nunes Marques, que é o relator, ele reajustou o voto dele, ele acolheu a proposta do ministro Dias Toffoli de modular esses efeitos da decisão. Então, na verdade, não muda a decisão, apenas modula os efeitos. Então, os ministros ajustam um prazo para que essa decisão comece a valer. E passou a ser, então, a partir do dia 5/4
5/4/2024, ou seja, posterior a essa data é que esse último entendimento do Supremo efetivamente deve ser aplicado. Em relação aos demais que se mobilizaram, né, juridicamente até esta data, que foi a data de proclamação do resultado por meio da publicação da ata, eles não precisam devolver. É isso. Continuando, na quinta-feira também, começou a ser julgada a validade de uma lei federal que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS, Agência Nacional de Saúde, né? Isso. Desde que haja prescrição médica. A sessão plenária foi dedicada à leitura do resumo do caso e às manifestações orais das partes envolvidas e de 11 entidades admitidas no processo. Isso aqui é uma discussão, são dois termos que se usa muito quando a discussão é sobre essa lista. Se o rol é taxativo, ou seja, se a lista que consta da ANS ele é taxativa, ou seja, o que está ali dentro é o que é garantido pelos planos, se o que não estiver ali dentro não é coberto pelos planos, ou se ela é exemplificativa, ou seja, esses outros casos que a lei permite, né, que a lei dos planos obriga operadores a cobrir tratamentos fora da lista, ou seja, a lista que está ali é só exemplo, mas se tiver a ordem médica, né, um atestado médico e tudo, o plano de saúde teria que cobrir. Então, essa é a discussão. A lista é taxativa, é só o que está naquela lista e nada mais, ou outros casos que tiverem pedido médico podem ser incluídos para a cobertura dos planos de saúde, né, Gia? Exatamente. O Estado não consegue dar saúde na forma como a Constituição prevê para todo cidadão. Então, nós temos uma grande oferta de esses seguros de saúde, que é a questão da assistência à saúde suplementar, feita por meio dos planos de saúde, em que cada um ali paga dentro da faixa etária que corresponde, e tem uma legislação, né, que regula isso, fiscalizado por uma agência nacional específica, e há aí uma discussão muito grande, né, com decisões judiciais em todo sentido, exatamente sobre essa questão do rol previsto na legislação. O plano ele tem tentado manter a posição de que o rol é taxativo, que não é um rol exemplificativo, porque se não for assim, ele também não consegue dar um tratamento de saúde adequado àquele que se recorre à saúde suplementar, à assistência privada de saúde. Já pessoas, né, que possuem comorbidades, que estão ali lidando no dia a dia, até mesmo como as questões de mães de filhos autistas, elas entendem, e outras doenças que a gente poderia citar, que o plano de saúde tem a obrigação de arcar, que faz parte dessa obrigação. Então, esse julgamento ele foi dividido em 2 momentos. Nós tivemos o momento das sustentações orais, onde a gente pôde ter aí a manifestação de diversos advogados representando os interesses. A AGU é contra, inclusive, ela divergiu da posição da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde e trouxe aqui a seguinte informação: as mudanças dos planos de saúde apenas atualizaram a garantia do direito à saúde, que todos nós temos, que o Estado tem o dever de assegurar. Também argumenta que o desequilíbrio no setor previsto pelas Unidas não se confirmou, porque há registro de lucros bilionários às operadoras nos últimos anos. Então, houve essa divisão da análise do processo, né? Isso começou, inclusive, com uma medida do ministro Luiz Roberto Barroso, assim que ele assumiu a Previdência. Presidência? Você falou Previdência. Presidência. Fiquei tão assim que eu não percebi. A gente falou do INSS. A presidência do Supremo, em que processos assim, de grande dimensão, com repercussão, né, social, inclusive, fossem feitos desta maneira. No primeiro momento, as sustentações orais, depois marca-se outra data para a análise do mérito. E durante este período, né, entre as sustentações orais e a análise do mérito, os ministros podem levar em consideração tudo aquilo que foi dito pela defesa, por meio das sustentações orais. Eles estão usando aquele sistema, de novo, de primeiro ouvir as sustentações orais para depois colocar o voto com mais fundamentação. Eles deixam claro que se a sustentação for feita na hora,
do julgamento e logo depois vem a votação, às vezes o ministro que já vem com o voto pronto, ele não tem tempo de mudar, acaba pedindo vista ou acaba, enfim, né, valendo. Então, com essa metodologia, parece que realmente os ministros têm tido mais tempo para analisar o que é falado, né, nas sustentações orais. É bem Foi uma forma também de privilegiar, de certa forma, realmente as sustentações orais, exato, né? É isso. Então é isso, vamos ficar por aqui e eu venho com uma notícia triste. Semana que vem tem feriado, então não teremos sessões plenárias e, por consequência, também não vamos ter podcast. Mas na outra semana a gente vai estar de volta e o que a gente tem aí na pauta? Só uma observação. O feriado é bom. Não ter podcast, aí sim. Eu fico triste por isso. Tá certo. Ô, Mari, eu anotei aqui da agenda do plenário e das turmas, né? Na primeira turma, na outra semana, após a Semana Santa, a gente já tem o julgamento do Núcleo 2, aquela denúncia da tentativa de golpe de Estado. A gente já teve, né, o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive foi recebida aquela denúncia, já se tornou uma ação penal contra aqueles 7 agora réus, né, AP 2668, para quem quiser acompanhar. Eles agora, então, são réus perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, então, na próxima semana, após a Semana Santa, julgamento do Núcleo 2 na terça e na quarta pela manhã. Isso. E no plenário, a gente tem, então, o retorno dessas PETs envolvendo aí os pedidos na Lava Jato, a questão da devolução de bens obtidos a partir dos delitos cometidos, e ainda um conjunto de ações que a gente já comentou aqui sobre improbidade administrativa também, então, na pauta da outra semana. Então, para a gente já ter bastante tema para comentar, né, Gi? É verdade. A gente vai aguardar. Acredito que na próxima semana que haverá né, a chamada dessas petições, pode ser que realmente tenhamos aí uma conclusão sobre esta decisão do perdimento, que, embora se trate de um caso concreto ali específico, mas reflete a posição do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. Perfeito. Certo, então vamos aguardar. Semana que vem a gente vai ficar com saudade, mas na próxima a gente está aqui de volta. É isso. Obrigada, Mauro, obrigada, Gi, e, é claro, muito obrigada a você que está nos acompanhando aqui no Supremo na Semana. Se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, escreva para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os outros estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.